por ahí en el momento justo con una ocasión muy clara, que si Garro concreta en el gol, podría haber sido otro partido diferente. Pero son muy pocas veces que tenés chance tan clara como la que tuvimos ahí, en un momento determinado del partido, y eso es lo que te da a veces los resultados. Y después en el segundo tiempo cuando íbamos de ventaja, tratamos de hacer un equipo más ofensivo. Sí, sabíamos que podíamos perder en el medio. Memphis en el segundo tiempo sintió el cansancio, lo sintió mucho, porque él lamentablemente tuvo que jugar en los últimos 3 partidos, lo jugó porque necesitamos los puntos para el Brasileirão. Yo creo que sí que teníamos que corregir seguramente en el gol que tomamos en el segundo tiempo, en un partido tan determinante, un error tan grave que cometimos, y por ahí te costó el partido, tuvimos más dificultad de llegar, no fuimos tan claros. Pero bueno, los partidos de Copa son diferentes, completamente distintos, la actitud, la agresividad. Creo que tuvimos un buen arranque en el primer tiempo, pero después ya por ahí el equipo se fue cada vez quedando más. Pero bueno, le tenemos que seguir dando confianza, porque tenemos un tramo final del campeonato que para nosotros es muy importante. Boa noite a todos. Bom, respondendo a pergunta, acredito que foi um golpe muito duro para nós, né? Sonhávamos com esse título, a gente queria muito, a gente sonhava com a ideia de fazer história com essa camisa, né? É uma competição que o clube ainda não tem na sua história, e a gente sonhava com isso, e é o tipo de erro que a gente não pode cometer, principalmente nesses jogos. E emocionalmente falando, eu creio que isso tem que servir de motivação agora para frente, porque a gente tem uma missão, que a nossa missão é deixar o Corinthians onde ele merece, que é na Série A do Brasileiro, e a gente vai dar tudo que a gente tem para que isso se concretize. E já começando de segunda-feira, temos uma outra guerra segunda-feira, e a partir de agora já vem sendo assim, mas agora muito mais. A partir de agora todo jogo é guerra, todo jogo é uma final, porque a gente tem que deixar o Corinthians onde ele merece, e que essa eliminação sirva como motivação, né? Usar todo esse sentimento ruim que a gente está, esse sentimento de tristeza, e transformar ele em motivação para que a gente consiga deixar o Corinthians onde ele merece. Ramon, boa noite. Gustavo Zupac, da ESPN. Quando a gente olha para os 2 jogos que o Corinthians foi eliminado nas Copas, contra o Flamengo, o Corinthians jogou com um homem a mais durante 1 hora e quase não incomodou o goleiro adversário. E hoje o Corinthians jogou o segundo tempo inteiro perdendo o jogo e deu uma finalização só no segundo tempo. A que você atribui um volume ofensivo tão baixo em momentos onde o Corinthians deveria se impor tanto contra os adversários? Es la generación de fútbol. Para crear situaciones tenés que crear en la mitad, tenés que tener mucha movilidad. Como lo hicimos en el primer tiempo, porque en el primer tiempo fueron muy claros, muy lindo el gol. Y la ocasión que tuvimos en la Copa no es que tenés tantas situaciones. Si vos ves, ellos no tuvieron prácticamente situaciones de gol. Son instancias y momentos donde en el partido tenés que resolverlo. Nosotros tuvimos una chance de hacer el segundo gol y no lo pudimos hacer. Y sabés que en las copas son momentos saberlo jugar. Es increíble, porque el segundo gol no fue muy claro para nosotros. No reordenamos rápido las tropas ahí defensivamente. Cometimos un error muy grave que después te cuesta la clasificación. Eso lo vamos a tratar de corregir. Hugo, foram 2 eliminações em Copas, e o que sobrou de objetivo é a permanência no Campeonato Brasileiro, sendo que o próximo jogo é um derby na segunda-feira. Como não permitir que as eliminações impactem e aumentem a pressão da missão que resta, porque já é uma pressão bem grande? Bom, foi o que eu acabei de responder na pergunta anterior. O que a gente tem que fazer é trabalhar nossa mente para que isso sirva de motivação, para que a gente não possa falhar mais, né? Uma falha como essa não pode existir, ainda mais um jogo como esse. É um jogo de semifinal de Sul-Americana, uma competição que traria muita coisa boa pra gente sabe, a gente tem noção disso, muita coisa boa pro clube também. E é basicamente a mesma resposta. Usar todo esse sentimento ruim e motivar para que a gente
conquiste nosso objetivo. O objetivo que a gente tem agora é esse. A gente vai dar a vida para que a gente conquiste ele. Ramon, boa noite. Fábio Lázaro, da Trivela. O senhor falou até numa resposta anterior, nas duas respostas, sobre seu objetivo, principalmente no segundo tempo, de tornar a equipe mais ofensiva no jogo de ida. O senhor também falou sobre que é um treinador que prefere sempre buscar mais o jogo, buscar a parte ofensiva e assumir essa responsabilidade quando o resultado não vem. Então, o senhor assume a responsabilidade dessa eliminação pelas suas escolhas em relação a isso, e essa ofensividade sem criatividade, então o Gustavo perguntou na questão anterior, sem criatividade não acaba sendo inoperante, porque você tem muitos atacantes, mas você tem pouca criação de jogadas, não acaba sendo inoperante? Las responsabilidades son siempre del entrenador. Como siempre hablamos cuando nos tocó llegar acá, la única cosa que me pedían es que tratemos de salvarnos. Y rearmamos con el club, con el manager, con todo un equipo competitivo, que pudimos ser competitivos en las dos copas. Y para nosotros es un orgullo que pudimos competir. Por ahí no llegamos al tramo final, que era lo que queríamos nosotros, que queremos todo. Pero también es parte del juego. Es del rearmado del equipo. Hace 3 meses que prácticamente estamos con un equipo completamente nuevo. Pudimos trabajar, pero jugamos cada 3 días. Pero sí, nosotros estamos contentos con todo lo que hicimos, competimos hasta el último minuto. Por ahí te digo, tuvimos una gran chance de poder hacer el 2-0 y no lo pudimos hacer. Y seguramente vamos a seguir trabajando el tiempo que nos queda, porque quedan la fecha para el Brasileirao. Ya dentro de 3-4 días jugamos un clásico, donde ellos están peleando la liga y nosotros estamos peleando la retrocesión. Hay que recuperarlos anímicamente, físicamente, mentalmente, y la recuperación tiene que ser rápida porque los compromisos que vienen ya son rapidísimos. Nosotros queríamos llegar a la final porque sabíamos que Corinthians nunca había obtenido esta copa, y para nosotros, para el entrenador, para los jugadores, para todo el mundo, sabíamos que era una chance importante. Pero en el fútbol también pasa que tener la situación y no la concretar, tenemos que seguir trabajando. Le voy a seguir dando confianza. Me gustó Yuri en la definición que hubo, tuvo otra chance más, tuvimos 2 chances para hacerlo y no se pudo concretar. Vamos a seguir luchando. Ramon, Hugo, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você falou pensando em olhar para frente, e o Corinthians vem de 2 eliminações amargas, batalhando na zona de rebaixamento, tentando escapar dessa situação. Você disse que está satisfeito ainda assim com o trabalho. Pensando no futuro, pensando em 2025, você se vê treinando o Corinthians no ano que vem? Que avaliação que você faz do seu trabalho até nesse sentido? Não! ¿Qué dijo? También le preguntó. ¿A mí me preguntó? ¿Sabés que yo tengo contrato hasta el fin del año que viene? ¿Entendiste lo que te respondí? Contesté. Pô, 2 anos aí, o cara não sabe português, pô. Isso é uma falta de respeito. 2 anos no Brasil, cara. Cara, como que não sabe o que é técnico? Boa noite, Lua Siqueira, Rádio Craque Neto. Pegando esse gancho, o Corinthians está eliminado agora da Copa Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil, briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O trabalho do Ramon Dias hoje é ruim à frente do Corinthians? Só para explicar esse silêncio. Se o trabalho é ruim à frente do Corinthians. Ele não entendeu a pergunta, ele não está entendendo a pergunta. Aí ele pergunta para um tradutor qual que foi a pergunta. Aí ele está perguntando, por isso às vezes esse silêncio na sala de entrevistas coletivas para o Gamon responder. É burro taticamente, é burro. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo, no solo yo, sino la comisión, los jugadores, todo el mundo, creo que es excelente porque competimos. Cuando llegamos, no me hagan recalcar nuevamente toda la historia que pasó y por qué me llamaron. Me llamaron para salvar al equipo. El grupo, los jugadores tuvieron la calidad, la inteligencia, la capacidad para poder competir, ya sea
en la Copa de Brasil y en la Sudamericana. Es un equipo que compitió, más allá que es un equipo nuevo, porque tiene 3 meses, hace 3 meses que estamos. Y tuvimos la suerte que por la característica que tenemos del equipo, pudimos ganar partidos importantes en el Brasileirão para poder salir de la zona. Y eso a nosotros nos pone bien porque fue el objetivo que tenemos. Pero los jugadores fueron capaces, por su capacidad, por su inteligencia, pelear en 2 semifinales muy importantes que nadie tenía en los planes. Así que lo que queda es seguir peleando, tenemos un partido importante y tenemos que terminar bien en el Brasileirão. Ramon, boa noite. Bismarck Rodrigues, aqui, Rádio Coringão. Gostaria de saber se você considera que errou em demorar para tirar o Charles na segunda etapa e para repor o Coronado no lugar do Garro para ter um meio campo, e para o Hugo, se o Corinthians ficou 2 vezes na frente no marcador na disputa, por que o time, os jogadores não conseguiram sustentar essa vantagem por 2 vezes? Obrigado. Bueno, primero creo que ustedes mismos fueron en muchas veces en este periodo, en el periodo anterior que tuvimos, decía que Coronado tenía que jugar. Y en este tramo final ya lo utilizamos en la Copa de Brasil, jugó contra Flamengo en el primer partido, y hoy también lo utilizamos. Por ahí no tuvo el rendimiento que todos queremos por su calidad de jugador que es. Pero sí necesitamos que cuando Garro hace un esfuerzo enorme, el que tiene que jugar él, y por momentos no generó el fútbol que queríamos nosotros. Como foi a pergunta? Desculpa. Sobre o Corinthians ter a vantagem por 2 vezes no marcador e não conseguir sustentar. Bom, acho que nesses 2 momentos faltou pra gente ser um time um pouco mais maduro, né? Porque nesse tipo de jogo, um gol é o que custa a classificação. Então a gente tem que se cobrar para que a gente possa ser um time mais maduro, um time mais cascudo, um time mais malandro na forma de ser, para que a gente não possa cometer os erros que a gente cometeu e para que isso não possa custar uma classificação, uma derrota, porque são detalhes que fazem toda a diferença e esse tipo de detalhe não pode acontecer. Mas agora é corrigir o que foi, o que passou e olhar para frente, né? É claro que o sentimento é muito ruim, como eu falei, e a gente vai fazer de tudo possível para que a gente conquiste nosso objetivo, mas com certeza a gente precisa aprender um pouco mais, né? Ser um time um pouco mais maduro, a conseguir segurar um pouco mais o resultado, conseguir segurar um pouco mais quando a gente está na frente. E isso é um trabalho que a gente precisa fazer no dia a dia, e a gente vem fazendo, e a gente vai procurar corrigir isso. Ramon, Hugo, boa noite. Matheus Quintino, Portal Nortimão. Pro Ramon, eu gostaria de saber se, após que o Corinthians sofreu o primeiro gol, a gente percebeu ali você e o Emiliano pedindo o tempo todo ali pro time manter a calma, a cabeça no lugar. E aí, enfim, logo em sequência o time sofre o segundo gol e vocês continuam pedindo pro time calma e observando de alguns outros jogos, de costume vocês fazerem isso, principalmente quando o Corinthians acaba sofrendo algum gol. Você percebe que esse time, às vezes, mentalmente acaba sentindo muito durante as partidas? E pro Hugo, se já teve alguma conversa ali no vestiário, hoje que você estava como capitão também, se você falou alguma coisa com o pessoal depois que saiu no vestiário, como é que foi o clima no vestiário após essa partida ali? Primero, cuando se juegan estos tipos de partidos tenés que tener mucha tranquilidad y tratar de jugar. Yo creo que la presión que le metimos en los primeros minutos, por eso lo sorprendimos y le pudimos concretar. Después tenés que manejar los tiempos, la pelota, tenés que estar defensivamente muy bien para no tratar de que te llegue. Y me parece que tuvimos desafortunado porque el primer penal puede pasar y tirar un centro y realmente un penal en estas instancias es complicado, difícil. Sí cometimos un gran error en el segundo gol. En el segundo gol creo que el equipo tuvo un descontrol en un lateral que juegan rápido. Por eso seguramente esta experiencia le va a servir a muchos de los jugadores que tenemos, que la Copa se juega diferente. Para llegar al tramo final, para llegar a cosas, tenés que estar al 100% mentalmente para poder llegar, si no es muy difícil. Pero es una experiencia nueva para Corinthians
para estos jugadores, que hay 10 jugadores que son nuevos, porque son 10 jugadores que llegaron hace 3 meses, no es que tenemos 4, 5 años, 3 años de trabajo, no. Llegamos nosotros, que creo que el manager también llegó hace muy poco tiempo. Hugo llegó hace 3 meses, 2 meses. Entonces, es un club que tiene que reordenarse y poder seguir creciendo para seguir compitiendo. El objetivo más importante es salir lo más rápido del descenso, que es lo que ninguno de los hinchas, nosotros, los jugadores, nadie quiere. Así que vamos a pelear en el tramo final. Bom, acho que nesse momento de uma derrota, de uma desclassificação, é um momento de poucas palavras, né? Amargar, sentir a dor que a gente tem que sentir, usar isso de aprendizado e, bom, e eu como uma das lideranças da equipe, o que eu posso falar é para a gente levantar a cabeça e seguir em frente, porque não tem outro caminho, a gente não tem outra escolha, a gente não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é seguir em frente, deixamos a oportunidade passar, e agora é amargar essa dor, usar essa dor para que a gente consiga o nosso objetivo no Brasileiro, que está muito claro, né? Está muito claro que a gente não pode estar nessa situação, está muito claro que a gente precisa honrar a camisa que a gente está vestindo, e é isso que a gente vai buscar. Boa noite, Ramon Hugo, Jimenez aqui da Central do Timão. Primeiro pro Hugo. Hugo, você já tinha tomado 2 gols em 2 minutos, o que aconteceu ali naquele lance crucial aí pro Corinthians perder a vaga e o que fazer para corrigir essa falha? Bom, que eu me recorde, não sei, mas é como tanto eu como o professor falamos, é um tipo de jogo que não pode acontecer em nenhum tipo de jogo e principalmente num jogo tão importante como o de hoje. E agora é corrigir isso, corrigir daqui para frente, porque a gente não pode mais falhar, e porque a gente não tem mais tempo para falhar, a gente não tem mais margem para falhar, e agora é corrigir daqui para frente para que isso não possa nos castigar mais. E Ramon, por que 2 tempos tão distintos? Você acha que faltou matar o jogo ali, até naquela bola do Garro? Y cuando tenés una ocasión tan clara, tan fácil, un mano a mano con el arquero, ellos no la tuvieron. La acción que la tuvieron lo concretaron y nosotros no lo pudimos concretar. Es una lástima porque fue una acción muy rápida. Realmente faltó la definición, el toque ese para que él patee arriba y no se pudo concretar. Pero yo la verdad quiero también, aparte de todo esto, quiero felicitar a los jugadores porque están haciendo un esfuerzo enorme, compitiendo en todo sentido. No es fácil jugar en estas situaciones. Me tocó vivirla el año pasado con Vasco y sé que es muy difícil luchar por una retrocesión y no jugar con la tranquilidad. Y encima tenemos que jugar semifinales de Copa. No es fácil, el equipo no tiene la tranquilidad. Le falta esa tranquilidad, le falta esa paciencia para saber cuándo tenemos que tratar de definirlo rápido para poder pasar. Pero el fútbol tiene esto, el club va a seguir creciendo, los jugadores también. Corinthians es un gran equipo, es un gran club, tiene un potencial enorme. Hay mucha gente que no lo conoce acá en Argentina, pero tiene un potencial enorme y hay que seguir trabajando. Sí. Boa noite, Ramão. Boa noite, Hugo. Eu queria perguntar primeiro a Hugo que você acredita, você pensa por que os times do Brasil chegam à final de torneio internacional, conseguem ganhar e a seleção do Brasil não consegue isso. E para Ramón, quería preguntarle qué siente del recibimiento como hincha de River, el que tuvo el martes contra Atlético Mineiro en comparación con cuando estuvo de técnico en el 96, y si en un futuro, después cuando termine el contrato, tiene pensado volver a Argentina. Gracias. Acabou a coletiva, porque essa é a última pergunta e é sobre o Brasil e River Plate. Nós não quer saber disso, o Corinthians caiu fora porque esse treinador aí acha que é um bom trabalho salvar o Corinthians da Série B. Ô imbecil, você está no Corinthians, você não está no Cuiabá, você não está num time pequeno que disputa somente para não cair. Se o Corinthians não ganhou título, a culpa é sua e o ano é um fracasso sim. Tu fez um péssimo trabalho. Ai, fui contratado para salvar o Corinthians e não salvou. Não ganhou nenhum título e estamos brigando para não cair. Mesmo que o Corinthians não caia, e é uma obrigação, é um fracasso.
E você já está demitido. Você está treinador do Corinthians, mas você não é mais treinador do Corinthians. Deixa o teu like e te inscreve, porque essa é a mais pura verdade. Aqui nós falamos na lata. Esse é treinadorzinho, tá? Tá no Mercado Livre, pode pegar.